10h33. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Com esta leitura, que está lá em Marcos, capítulo de número 16, do versículo 11 ao 18, eu quero cumprimentar os irmãos com a doce paz do Senhor, você de perto, você de longe, você que está aí nos ouvindo e está disposto aí na sua casa para mais um aprendizado da palavra de Deus. Quero que Deus te abençoe, porque a palavra nos abençoa, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos exorta, e o desejo do meu coração é que mais uma vez você seja alimentado da palavra de Deus. Estamos aqui diretamente de Camboriú, estudo da rádio Voz Missionária, Na técnica de som está lá o irmão Charles Brito, é isso? Um jovem ainda, mas já sendo útil na obra de Deus. Que Deus te abençoe, irmão Charles. Também aqui conosco nosso professor, irmão Elie Uller. Quero passar a palavra para ele fazer a saudação aos irmãos. Amém, pastor Ricardo, paz do Senhor, e o Charles que está ali firme e forte, e a todos os irmãos de casa, nosso bem-vindo a todos. E Fabiano hoje não pôde estar,
E aqui estamos já chegando no seu rádio, na sua rede social. Aqui no canal do YouTube estou acompanhando, os irmãos podem comentar. Lembrando aos irmãos sempre que toda quarta às 20 horas eu estou falando ao vivo e respondendo as perguntas dos irmãos. Quem puder participar é bom, né? Quem puder, ou então depois, né? Se depois tá ali no canal, depois eu vou pedir pro menino organizar melhor, tá bom? Então mandar um abraço pro irmão Rubem Alegre aqui do canal do YouTube, Manália Silva, Tuca Guerreira, que não pode faltar, ela já tem o selo já de, de comentarista fiel aqui. Matilde Orlando, Patrícia Ávila, Antônio Becker, a Denise Soares, Maria José, Narcisa, Andréia, Ivonícia, Ana Oliveira, Jaconias Oliveira e Luciana André, os irmãos que comentaram e estão comentando ainda, nosso muito bem-vindo, tá bom? Pastor Ricardo, o senhor pode orar para começar a nossa aula? Sim, tudo bem. Eu também quero mandar um abraço para a irmã Rosilene Martins, né? Rosilene Hipólito. É de Domingo Martins. O nome da cidade é Domingo Martins. E o nome da irmã Rosilene Hipólito, né? Seu esposo, irmão Ismael, toda a sua família. Amém. Ela manda uns vídeos das montanhas capixaba lá de Domingo Martins. Eu quero, irmã Rosilene, um dia ir conhecer esse lugar, que é lindo demais, muito bonito. Meu Deus, pousadas, lugar para você passear. Deus vai abrir uma porta, uma hora e nós vamos estar aí. Conhecer a irmã pessoalmente, né? Que Deus te abençoe. Sei que você é um aluno assíduo aí da nossa programação. Deus te abençoe, irmã Rosilene. Vamos orar? Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Senhor, venha falar conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos de um modo todo especial, para que a sua palavra, Senhor Jesus, possa penetrar nas vidas, nos corações, que surta efeito, Senhor, e que possamos botá-la em prática na nossa vida, tudo que aprendemos. Seja conosco, abençoa os irmãos que estão lá do outro lado do rádio, Senhor Jesus, aqueles que estão longe, aqueles de perto. Ó Deus, dá uma bênção toda especial, porque o Senhor sabe como trabalhar na vida dos seus filhos. Seja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Lição... Quer falar mais alguma coisa? Não, pode ser. Lição de número 12, de 21 de setembro de 2025. Hoje, Dia Nacional da Escola Dominical. Quero aqui parabenizar também todos aqueles irmãos por este Brasil e pelo mundo que nos ouve. Quero parabenizar você que está envolvido de alguma forma no campo de ensino da palavra de Deus, né? Professor de escola dominical. Às vezes você é um palestrante, você viaja por esse Brasil, dando cursos sobre como, né, nos portarmos diante de Deus, como estudar a Bíblia, como aprendermos a Bíblia. Que Deus possa te abençoar de uma maneira toda especial, né? Foi falado alguma coisa hoje sobre a escola dominical. A primeira aconteceu aqui no Brasil, lá em Petrópolis, né? No século XIX, 1800 alguma coisa, e a cidade de Petrópolis hoje está toda mobilizada com as igrejas lá, fazendo um grande trabalho, uma grande homenagem à escola bíblica dominical. Eu conheço Petrópolis, morava lá perto, 110 quilômetros de Petrópolis, fui em cultos lá em Petrópolis, na igreja sede, né? Quando eu era criança ainda, com meus pais, de Kombi, meus tios tinham Kombi, a gente ia e participei de cultos ali. Conheço a casa do Dom Pedro I lá, que é o museu hoje, conheço aquilo tudo bem lá. Uma cidade muito bonita também, nas montanhas também, né? E quero parabenizar a disponibilidade dos irmãos em homenagear a escola dominical. Se tem alguém de Petrópolis me ouvindo, que Deus abençoe vocês aí. A Assembleia de Deus, né? A primeira lição veio em forma de jornal, em 1920, né? Já tinha seus ensinamentos, quando Daniel Berg Gunaving fundou em 1911, né? Aproximadamente ali, já tinha seus ensinamentos na igreja, mas como escola dominical saiu em forma de um jornal na década de 1920, assim por diante. Que Deus abençoe e continuemos a nos preocupar com o ensino na casa de Deus e fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus abençoe os irmãos. Lição: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Textuário: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Verdade prática, faz parte da missão
da igreja a evangelização dos povos não alcançados, né? Faz parte da missão, é uma obrigação da igreja. Leitura bíblica em classe, está lá em Atos capítulo 11, se você não tem a lição aí na sua casa e quer acompanhar na Bíblia, Atos capítulo 11, versículo 19 até o 30. Eu leio a primeira coluna e o pastor Eliel vai ler a segunda. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantou-se um deles por nome Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Introdução. Sim, podemos seguir. Introdução. Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o Ide de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Uma coisa que eu aprendo aqui, que nós já viemos falando, é a perseguição. A perseguição contra os cristãos, logo do início, ela foi se agravando e se tornando cada vez mais acirrada. E mesmo assim o evangelho crescia. Uma das coisas que fez o evangelho sofrer por mais de, ou aproximadamente, 300 anos, sobre forte pressão do Império Romano, foi o fato de que os cristãos eles não se curvavam ao imperador. Porque todo ditador, ele vira uma espécie de Deus e deseja para si adoração. Então qualquer religião que não o reverencia é vista como ameaça. Então tudo que acontecia de desgraça, inundação, erupção vulcânica, incêndio, doenças, furacão, tudo quanto é desgraça que acontecia, eles colocavam como se fossem os cristãos que estavam dando azar por não se curvar ao imperador. E isso gerava uma perseguição cada vez maior. E essa perseguição obrigava os cristãos a se espalharem para evitar a morte. E com isso o evangelho se propagava e se difundia cada vez mais. Então nada, absolutamente nada do que eles fizessem para parar o crescimento da igreja funcionava. Nada. Agora vamos matar os crentes, vamos colocá-los na arena como exemplo para os demais.
Adiantava nada, porque muitas pessoas que assistiam o espetáculo ouviam e viam o que os cristãos viviam, a maneira como agiam frente àqueles animais ferozes, leões, e se convertiam. E logo esses mesmos estavam na fila para morrer também pela causa, e aquela semente germinava de um jeito que o evangelho se propagava ainda mais. Então, quem cuida da igreja é o Espírito Santo, é Jesus. A gente confia muito nos governantes, né? A gente quer que os governos sejam crentes. Nós, crentes, queremos que eles sejam crentes. Porque aí parece que dá mais autonomia para a igreja, favorece mais. Só que a igreja, eu não me lembro, mas assim, na história, ela nunca foi 100% aprovada por governo algum. A igreja sempre é perseguida. Se ela não é perseguida fisicamente no nosso país, mas ela é perseguida ideologicamente. A família, o papel do homem no lar, a feminilidade, a vida no útero, a questão da liberação das drogas, tudo isso é uma perseguição descarada e declarada à igreja. A igreja prega contra isso. Nós pregamos libertação dos drogados. Nós pregamos para os presos, para que eles sejam livres por bom comportamento e preguem o evangelho onde estão, e quando saírem de lá, preguem também. Nós pregamos a transformação, a mudança de vida, não pregamos a reincidência. Então isso incomoda muita gente, isso atrapalha os planos ruins da sociedade no geral. Então a igreja sempre vai ser perseguida. A Bíblia ainda diz: ai de vós, quando todos os homens do mundo falarem bem de vós. Porque assim os antepassados faziam com os falsos profetas. É isso aí. Vamos lá. O primeiro tópico: uma igreja com consciência missionária. O evangelho para além das fronteiras de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, de 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Irmãos, é impressionante como a perseguição fez, através do século, o povo de Deus fazer a vontade de Deus. É impressionante, né? Desde todo o Velho Testamento, se você for ler, né, como a perseguição foi um impulso tremendo, né, para pessoas se converterem, para o povo de Deus ver o erro que estava cometendo, né, no caso de Israel, a idolatria que ele estava fundado, né, mesmo nas práticas dos povos ali em torno de Israel, que eles estavam começando a praticar e a fazer para ver se mexia com a mão de Deus. Então, como Deus enviou a perseguição, e se você ler o livro de Juízes, já falei isso aqui, é desse jeito. Eles se esqueciam de Deus, viravam as costas para Deus, Deus enviava um midianita, enviava um filisteu, enviava um assírio, e assim ia, né? Até que enviou Nabucodonosor para curar Israel da idolatria de vez mesmo, né? 70 anos de cativeiro. Então, quer dizer, a perseguição, no caso aqui de Jerusalém, não foi um pecado. Eles estavam ali dentro de Jerusalém, né? E o evangelho precisava se espalhar, e aí foi aonde a igreja foi dispersada e o evangelho foi anunciado de forma extraordinária. Outra coisa que eu acho interessante, irmão Eliel, é que a lição, e a Bíblia fala, né, também, sobre leigos, pessoas leigas. O que é leigo? Eu trouxe aqui no dicionário para ficar bem claro para os irmãos e para nós. Leigo é aquele que é estranho ou que revela ignorância. Ignorância aqui não quer dizer estupidez, quer dizer falta de conhecimento, tá?
que revela ignorância ou pouca familiaridade com determinado assunto, profissão, etc. Desconhecedor, inexperiente. Por isso que quando nós lemos, irmão Eliel, a leitura bíblica em classe, diz assim, ó, o versículo 21 do capítulo 11 de Atos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão do Senhor, meus irmãos. Pessoas leigas, não tinha aquele conhecimento, não era estudado, não era, né? A igreja tinha recém sido formada. Com certeza aprenderam muito em Jerusalém sobre Jesus, né? Porque anunciar, tem gente que diz assim, ó, anunciar a Jesus é fácil. Você fala que Jesus é bom, que ele morreu na cruz, né? Que ele é para perdão dos pecados, e o Espírito Santo faz a obra na vida da pessoa. Mas se você tiver um conhecimento mais profundo acerca de Jesus, de como foi o chamado dele, de como, né, como foi elaborado o evangelho, como ele padeceu, o negócio é diferente, não é mesmo? O negócio é diferente. Mas essas pessoas, sendo pessoas simples, eu não vou entrar aqui em muito detalhe, não vou me aprofundar nisso, que a lição vai tocar nesse assunto de novo, certo? Então a gente não pode, eu anotei aqui, ó, não despreze pessoas simples, meus irmãos. Pessoas simples, que tem uma chamada de Deus e tem um jeito de pregar, tem lugar que ele vai evangelizar, ele evangeliza um a um, ele evangeliza a família dele, do jeito simples que ele sabe. Não despreze. Porque o que eu tenho visto, irmão Léo? Pessoas simples, porque, né, hoje em dia há muitos seminários, muitos estudos, a internet está aí nos ensinando a falar bem, a conhecer a Bíblia, a estudar a Bíblia. Aqui tem seminário de tempo em tempo, a gente aprende com homens abalizados, não é mesmo? Mas, e eu vejo o quê? Que tem pessoas que quando se acha, né, pegam um cargo, despreza as pessoas mais simples, despreza as pessoas que fazem um trabalho excelente para Deus, certo? Nós não sabemos como florescerá no futuro uma semente, eu anotei aqui, que semearmos agora. Meus irmãos, quem me viu eu na escola dominical quando era criança, ia dizer assim, um dia ele vai estar com o microfone falando para uma grande multidão? Não. Então nós tenhamos cuidado, né? Nós tenhamos cuidado. Vamos lá, irmão Léo. Quer comentar alguma coisa mais? Vou ler o tópico 2, então. Tá. Cristãos dispersos ou dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. Essa Antioquia aqui é ali norte, né? E não tem especificado aqui, mas provavelmente é norte de Israel, né? Que é onde nós estamos falando aqui que aconteceu essa passagem. Tem outras Antioquia na Bíblia, né? Tem a da Pisídia, que fica na Galácia, sim. né? Sim. Só que às vezes ela é distinguida por Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, mas às vezes não tem só Antioquia, como aqui, mas aí a gente imagina que seja aquela ali. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Para isso, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco. Anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar ou circunstância. Eles não tinham nada, irmão Ricardo. E muitos deles foram impedidos de voltar para suas casas. Tiveram a casa incendiada. A gente não consegue imaginar o grau da perseguição. Saíam errantes pelo deserto, pelos caminhos. E mesmo assim, pela causa que eles defendiam, perderam tudo, seu lugar de origem, sua família. E mesmo assim, eles não paravam de anunciar e de pregar, né? A gente, às vezes, coloca um dinheiro no bolso. Quando vai puxar o celular, o dinheiro cai, a gente perde. E se a gente não cuidar, a gente murmura de Deus por causa disso. Por que Deus permitiu eu perder aqueles R$50? Esses irmãos aqui, eles perderam tudo. E saíram pelo mundo vivendo na dependência dos outros. E muitas vezes em perigos e fome, como disse Paulo, em nudez, e perigo de salteadores, perigo na cidade, perigo de naufrágio, perigo entre os falsos irmãos, perigo dos judaizantes que eram perseguidores da fé cristã, porque viam a fé cristã como ameaça. E eles desbravaram esse mundo. Quem eram esses? Eram anônimos, como o irmão Ricardo falou.
pessoas que não... Mas aí o escritor aos Hebreus vai falar, né? Homens dos quais o mundo não era digno deles. Então a gente viver de modo que o mundo não seja digno de nós é morrer para nós e viver para o reino. Exatamente o que Jesus disse, que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E muitas pessoas inspiradas por esses homens também se tornaram cristãos, também foram expulsos da sua pátria, mas aonde iam levavam o evangelho. Então não há motivo para a gente parar de falar. Tem dia que a gente não está muito bem, mas Jesus é o mesmo, é Ele que faz a obra, a gente só abre a boca e quem faz é Ele, né? Louvado seja Deus por isso. Então os cristãos, eles foram dispersos, mas conscientes. Nós temos uma missão a cumprir. É impressionante isso aqui. Eles não abandonaram a missão por estarem dispersos. Eles não negligenciaram o chamado por não terem pousada própria ou pousada permanente, né? Mas eles eram consolados pelo Espírito Santo. Como disse Paulo, aqui nós não temos pousada permanente, mas temos de Deus uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Vai comentar alguma coisa, irmão Ricardo? Não, assim, ó, outra coisa que chama atenção, né? Eu costumo perguntar para mim mesmo, irmão Leão, até onde vai minha fé, a minha capacidade de estar na presença de Deus e dizer que sou um cristão, vendo tantas coisas, né, que a gente conhece através da história, e nós somos muito abençoados, somos guardados hoje, por enquanto, né, eu creio, não sei se estou falando certo por enquanto, mas pelas autoridades, ninguém vai lá em casa me bater. Eu vim com a Bíblia, hoje eu vim a pé, que eu quero caminhar um pouco de casa, com a Bíblia na mão, passando, o pessoal, alguém olha, né, andando sem nenhum impedimento. E eu costumo citar aqui, vou citar de novo, aqueles irmãos que eu não consigo, já tentei gravar o nome deles, que se venderam como escravos para evangelizar os quilombolas lá, que ninguém podia entrar. Passaram o resto de suas vidas como escravos e fundaram a igreja e ganharam toda aquela comunidade escrava para Jesus. Quer dizer, meu Deus. Aí você falou aí de irmão que fica bravo com Deus porque puxou o celular, perdeu R$50 e condena a Deus por isso. Irmãos, nós temos que rever muita coisa. Nós temos que rever muita coisa, meus irmãos. Muita coisa, né? Sou contra a liberdade que temos. Acho que isso aí não, Deus tem que enviar uma perseguição. Deus que me livre de perseguição. Que continue do jeito que está. Que possamos chegar aqui, abrir os microfones dessa rádio e anunciar a Jesus. Que Deus nos ajude, certo? Né? Não sou a favor disso. Até porque a igreja clamou muitos anos. Que dizer da Inquisição? Que dizer da Inquisição? O Tribunal Católico, né? Não estou aqui condenando, que deixou de existir, mas durou aproximadamente 600 anos. Do ano 1200 e pouco a 1600 e pouco. A igreja foi clamando, foi sofrendo, não foi negando a Cristo, e uma hora Deus diz assim, ó, basta, agora a minha igreja vai entrar numa dispensação de liberdade, que nós estamos até hoje, né? Glória a Deus por isso, e eu creio assim, mas nós temos que revisar muita coisa na nossa vida para que possamos cumprir a missão. Nós estamos falando de missão hoje, né? Uma igreja missionária, cumprir a missão, pregar aquilo que eu li no começo aqui, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Tópico número 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que, dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre... Olhe bem, irmãos, eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, os diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram
usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença e que fica em destaque. Portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Aleluia. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente por... Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Olha. Ou seja, a dependência de Deus. Então a gente não deve ignorar aqueles que fazem a obra sem aparecer. Quando a gente vai numa grande igreja, às vezes eu prego muito em Joinville e alguns setores existem igrejas enormes, né? E eu fico olhando para toda aquela estrutura e eu fico pensando, quantos irmãos que dali daquela igreja, talvez uns 2 ou 3 que se lembram, que trabalharam depois do horário, que sacrificaram o final de semana, o feriado, para estar ali cavando uma sapata, fazendo os fundamentos daquela igreja, ou pessoas que evangelizaram aquele bairro inteiro por muitas vezes, já foram esquecidos. A igreja atual não lembra mais deles, mas só que a eternidade não esquece. Eu me lembro que uma vez eu estava no culto e eu pensei assim, Deus não lembra do que eu faço e não se importa comigo, não liga para o trabalho que eu tenho realizado e o que eu faço não está sendo visto por ninguém. Eu pensei isso, eu não falei para ninguém. Um amigo meu estava do meu lado, ele me cutucou, colocou o dedo num versículo da Bíblia e disse assim, leia aqui. Ele não sabia do que eu estava pensando e ele estava com o dedo em Hebreus 6:10 e diz assim, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do vosso trabalho. Olha, irmão, se eu senti Deus falar comigo alguma vez na vida, e dentre elas foram muitas, essa foi uma das que mais me marcaram. Só Deus sabia o que eu estava pensando. E tem momento na nossa vida que a gente para e diz assim, acho que é tudo em vão. Deus não está vendo, ninguém se importa. Aí por quê? Porque o homem não vê, não valoriza e não se preocupa. E aí você acha que está passando batido, mas a Bíblia diz lá em Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Deus está vendo o seu trabalho de evangelização, Deus está ouvindo a sua oração no quarto, Deus se importa com a sua dor, com a sua situação, Deus se interessa pela tua situação. Então Deus está olhando para nós. Nós é que achamos que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. A Bíblia nos garante a presença de Jesus em nós. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, não havíamos chegado aqui. Então Deus está conosco, nos confortando, dizendo, eu estou contigo. Há momentos que a gente está num vazio. Irmãos, há momentos na nossa vida, às vezes dura um dia, às vezes dura uma semana, que a gente está num vazio, que a gente pensa assim, acho que eu não sou crente. Não sou crente. Acho que eu desviei e não lembro. Desviei, eu devo ter desviado. Mas assim, parece que a gente está fora da obra, fora do caminho, sem a proteção, sem a presença, sem a companhia, sem nada. E a gente parece que continua de teimoso que a gente é, ou porque está acostumado. E é uma sequidão, um desânimo, uma angústia, uma ausência, um vazio, e mesmo crente. Eu quero falar isso porque tem muita gente que passa por isso e fica desesperado. É só eu. Não, irmãos. Nós vivemos situações assim. Eu não sei se é o reino das trevas, se é o mundo espiritual, se é a lua, se é a igreja, se é a sociedade, se é o momento, se é a nossa mente. Eu só sei que isso existe. Mas todas as vezes que eu passei por isso, graças a Deus, que passado um tempo, eu sei que isso não dura para sempre. Então isso não vai durar para sempre. Isso não vai te matar. Isso é um tempo. Passa. Você está entendendo? Passa. E depois que passa, você nem lembra que viveu esse momento. Então é bom que você saiba que isso acontece. E não é para você se desesperar, não tome nenhuma decisão precipitada, não se jogue no mar, não abandone o barco, não deixe a tua mulher,
não abandona o ministério, não deixa essa igreja. Permaneça, porque isso é temporário. Não há dor que dure para sempre. Chega uma hora, ela tem que acabar. Então eu quero que você saiba que Deus está contigo. E que por mais que você não sinta, mas Ele está com você. E Ele vai provar que é real no momento certo. Então ultrapasse esse momento. Essa igreja pensou, nós estamos sozinhos. Mas Deus estava cuidando deles dispersos e dirigindo eles para Antioquia da Síria, para outras Antioquias, para a Galácia, para Listra, para Quépa, para a cidade de Chipre, para a ilha de Chipre, né? Inclusive a gente tem alunos lá da ilha de Chipre, irmãos que conversam comigo. Olha, estamos te ouvindo aqui da ilha de Chipre. É interessante isso. Como hoje a rede social é importante para chegar nesses lugares que talvez eu nunca vá. Então veja como Deus é maravilhoso e se importa conosco. Então assim, momentos, eles vêm e vão. Mas a gente deve permanecer fiel à presença dele, ao Espírito Santo. É verdade. E outra coisa que eu acho importante, irmão Eliel, é como Deus honra também as pessoas, né? Ainda que passando por isso tudo. Ó, um exemplo da lição e da Bíblia. Esses irmãos que estão no anonimato, né? Estão sendo lembrados aqui. E outros irmãos, como Barnabé, Felipe, assim, estão sendo lembrados aqui, não é mesmo? Deixaram um grande exemplo para nós, não é mesmo? E isso eu acho muito importante, porque nós não temos desculpa para dar, né? Não temos desculpa. Todos eles passaram por isso, né? Com certeza sentiram tudo isso que o irmão Eliel sentiu muitas das vezes. Poxa, perder tudo. Deus, pode pensar assim, Deus nos abandonou, né? E pior é assim, você pode ficar sem as suas coisas, você esquece das suas coisas que ficaram para trás, daquilo que você perdeu, tanto espiritualmente como materialmente. Mas a sua consciência, ela não te deixa, não. O Moliel falou que pode ser do pensamento, da cabeça da pessoa, né? Falou aqui. Quer dizer, isso não te deixa. E muitas das vezes é o martelo que tenta acabar com você, que faz você pensar que você... Não, acho que eu estou esquecido no mundo. Eu não lembro mais de mim mesmo, né? Só para complementar isso que o irmão Leo disse. A sua consciência, ela não fica longe. Como os seus bens, porque os bens você corre atrás de novo depois, ou um ente querido, né? Isso vai indo, vai passando, mas a sua consciência não. Então a gente deve tomar cuidado, né? Graças a Deus pela palavra do meu Leal. Isso não dura para sempre. Isso vai acabar. Isso uma hora acaba, não é mesmo? O segundo tópico. Uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, helênica, né? A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falar aos gregos, é muito importante. De acordo com o estudo, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus. Não eram judeus, perdão, meus irmãos. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Desta forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Moliel. A questão é a importância que eles dão para a missão transcultural e a forma como isso se deu, porque Deus tem qualificados, né? Os judeus que pregaram para os gregos eram judeus que, além de falar provavelmente o aramaico, que era um idioma que ficou depois do cativeiro babilônico, e o hebraico era falado ainda pelos mais estudiosos, né, que estudavam os originais da Bíblia, como os escribas e tudo mais. Então é possível que Jesus falasse o aramaico com seus discípulos, né?
Mas o grego, ele era o idioma oficial, desde que Alexandre o Grande helenizou o mundo da época, e o grego comum, que é o grego koiné, se tornou um idioma bem falado na época, né? Embora o latim também já estivesse bem forte por conta de Roma. Mas aqui a gente vê que esses homens que tinham o idioma grego, né, como sua língua para usar ali, conseguiam chegar nessas pessoas também. Então eu vejo que, como o irmão Ricardo falou, que a gente não deve desprezar o simples, porque às vezes o simples resolve. Você chega num lugar que a pessoa não ouviu o evangelho, Jesus é o Messias, ele fez bem, curou muitas pessoas, e não foi compreendido nem aceito pelas autoridades, foi morto, mas não ficou no sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia, batizou no Espírito Santo e voltou para o céu. Essa é a pregação simples. Mas essa pregação salvou tanta gente. Salvou tanta gente. Eu diria que essa pregação foi a que mais alicerçou o evangelho na sua base. E hoje muita gente quer tirar isso porque tem vergonha da cruz. E aí a gente transforma um evangelho de piadas, um evangelho coach, de autoajuda empresarial, de enriquecimento fácil, de vantagens garantidas, de coisas momentâneas e terrenas, mas o evangelho não se limita a isso. Pode ter um pouco disso, é uma dosagem, né, bem controlada, sim. Mas o teor do evangelho é o poder de Deus. A essência do evangelho é Cristo em nós. Se nós vivermos um evangelho sem Cristo, nós vamos pregar um evangelho sem Cristo. E a pregação deles transcultural era: Jesus nos salvou e perdoou o nosso pecado. Esse é um fato. Paulo diz: eu não fui ter com vocês com palavras grandiosas, como se fosse usar a sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Um pastor que enche a igreja com cultos de pessoas renomadas, que é o culto show, é um pastor que vai ter que manter o show para manter aquelas pessoas ocupadas ali. Mas quando as pessoas vêm pelo teor da palavra, compungiram em si, como a pregação de Pedro, e perguntaram: o que faremos? Quando as pessoas perguntam: o que eu faço com o meu casamento? Como que eu vou agir com esse filho? Como que eu faço na minha empresa para glorificar a Deus? Porque tem gente que acha que tem que vender tudo porque ficou crente. Não, você vai glorificar a Deus com o que você já tem, porque isso é espiritual. E aí sim a gente vê a transformação acontecendo de dentro para fora. É compungir, é como uma pipoca que estoura, é como algo que mexeu dentro de nós com a nossa estrutura, e a gente entendeu que chegou o tempo de a gente ouvir a voz de Deus e chegar perto dele. Então essa palavra, pregada de forma transcultural, fez com que anônimos e comuns formassem uma igreja em uma cidade gentílica. Uma igreja grega em uma região gentílica, fora dos termos de Israel. Na Antioquia, na Síria, onde hoje ocorre tantas guerras lá, né? E sai um ditador, entra outro, e aquela situação difícil que não acaba. E ali naquele lugar a igreja se instalou, né, e serviu como base para o cristianismo hoje também, as histórias que nós lemos na Bíblia. Irmão Léo, tem outra coisa nesse tópico que me chama a atenção. Quando o comentarista fala aqui, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Deus quebrando preconceito, né? Não podemos, na missão transcultural, não podemos deixar de falar isso. Por quê? Porque nem foram eles mesmos que quebraram esse preconceito. Foi o próprio Deus. Porque você que prega aí, eu tenho que pregar, irmão Eliel, né? Tem vezes que você sente que está sendo usado por Deus. Você não sente uma coisa muito boa, um mover do Espírito na sua vida? Porque quem está fazendo a obra, de quem está e quem está te ouvindo, está sendo tocado pelo Espírito Santo, não pelo irmão Ricardo ou pelo irmão Eliel. Certo? Então, quando a Bíblia diz que a mão de Deus era com eles, eles sentiram, eles pregaram, porque podia ter ficado assim, né? Não, ninguém falou para o gentil ainda.
Só estão falando para judeu. E nós vamos atravessar na frente desses homens grandes aí e falar aos gentios? Mas não foram eles. Eles estavam sendo, eles foram, a mão do Senhor era com eles. Então eles sentiam essa coisa quando falaram aos gentios, meus irmãos. Eles sentiram, porque Deus vai aprovando a sua mensagem quando você prega. Deus vai aprovando através de quê? Você sente que está sendo usado por Deus. Nós sentimos quando estamos sendo usados por Deus, certo? Então, depois nós vamos ver aqui, ó, contextualizando a mensagem, trazendo para... Não lemos ainda, vamos ler. Mas trazendo para o nosso dia de hoje, irmãos, quantas pessoas, irmão Liel, que não quer falar de Jesus porque é um haitiano, né? Não quer falar de Jesus porque é um mendigo que está caído na beira da estrada. Não quer falar porque é uma prostituta. Não quer falar porque é um pobre. Meu Deus, tem um preconceito tremendo, terrível. Acha que igreja é lugar de uma sociedade polida. Eu vou morrer dizendo aqui nesse microfone, em vários lugares, que sou chamado para dar uma palavra quando o assunto é dessa natureza. Aquela porta daquela igreja ali é para entrar tudo quanto é tipo de tranqueira, quebrado, acabado, arruinado, gente ruim, gente de má índole. E nós temos que pregar e essa gente se converter. Não tem que... Eu já vi gente refutar certa classe de pessoa, não vou nem dizer quem é assim a classe de pessoa para não ficar ruim, ficar feio, mas refutar porque acha que não devia se misturar com a nossa sociedade da Assembleia de Deus de Camboriú. Meus irmãos, isso aqui, ó, é muito relevante, certo? É muito relevante. Não é nós que fazemos a obra. E graças a Deus que Paulo foi chamado para apóstolo dos gentios, que esses crentes que estão no anonimato aqui, ó, pegaram e anunciaram o evangelho aos gentios daquela época, não é mesmo? Porque foram os primeiros a anunciar. E como eu disse no começo aqui, né, eles não sabiam, semearam uma semente, não sabiam o tamanho da envergadura da obra que Deus tinha naquela cidade cosmopolita, como já disse aqui. Não sabia, né? Cresceu maravilhosamente bem, por homens simples, mas que fizeram aquilo que o Espírito Santo queria que fosse feito. Amém? Louvado seja Deus. Então, acepção de pessoa, a Bíblia é categórica em podar esse tipo de coisa. Temos que anunciar o evangelho. Ô, irmão Ricardo, deixa eu só ler aqui o que o senhor falou sobre a gente não querer as pessoas erradas na igreja. Paulo fala isso em Coríntios 6:10. Nem tampouco os ladrões, gananciosos, os bêbados, caluniadores, os salteadores. Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém, agora seus pecados foram lavados. Amém. Vocês estão separados para Deus. Ele os aceitou devido ao que o Senhor Jesus fez e o Espírito do nosso Deus fizeram por nós. Então, a gente era isso, mas a gente já esqueceu, né? Aí a gente diz assim, ó, como eu me criei na igreja, né? Que eu sempre digo que eu sou ex-gente boa, né? Que eu não sou ex-nada, né? Eu casei com a primeira namorada e nunca fui em baile, nunca usei droga, nem nunca me embriaguei, nunca nada, né? E assim, eu não tenho uma história muito triste para contar, como muitos têm, um testemunho que, né, viveram uma vida bem terrível. Mas muitos de nós, se a gente não cuidar, que se nos criamos na igreja, que não conhecemos a realidade da fora, nós achamos que algumas pessoas, ao entrarem na igreja, elas desenfeitam a igreja. E a realidade é o contrário. O que enfeita a igreja são as pessoas não convertidas que vêm ao culto. E a gente fica fazendo congresso só para crente. Aí daqui a pouco a gente fica pensando, foi feita uma estatística sobre o crescimento da igreja, né? E parece-me que a estatística, se não me engano, foi encomendada pela CPAD, em que 10% só a igreja cresceu. 10% é menos que nossos filhos. 10% é menos que nossos filhos. Casais têm 2, 3 filhos. Ou seja, a metade dos nossos filhos estão saindo da igreja. E aí a gente reclama que temos uma igreja de velhinhos. É lógico. Quando vem alguém para fazer parte da igreja, não estou dizendo todos, mas em muitos casos,
a gente corre com ele. Não, tu é muito novinho para pegar esse instrumento. Não, tu já tá de terno? Tem um obreiro aqui, numa cidade vizinha, o camarada se converteu quarta-feira, no sábado ele tava de terno. O irmão passou por ele e disse assim, tu tá muito adiantadinho, vai devagar, tu vai devagar. Quer dizer, a gente olha como se uma ameaça. O novo convertido começa a pregar e os cascudos mais velhos começam a ficar incomodados. E começa a corrigir essa pessoa até matar. Que igreja é essa, irmão, que mata seus filhos? Irmão do filho pródigo. É a igreja do irmão do filho pródigo. Tu nunca me desse um cabrito. Eu falei, mas tava tudo aí. Você podia buscar. Se esmere. Ah, mas eu tô aqui e eu sou só um auxiliar. Mas você não se esmerou na palavra. Você não buscou uma capacitação. Você não fez nada para mudar. E quando alguém chega e quer estudar, e questiona, e pergunta, e senta no banco da frente, e quer saber mais, e quer beber mais dessa fonte, você fica incomodado. Não, temos que parar com esse barulho, glória a Deus, dele é muito alto. Você quer o quê? O que você quer? Que a gente vá definhando? É o crente repolho. Vai crescendo, conforme cresce, ao invés de abrir, ele vai se fechando no mundinho dele, fechando, para nada entrar. E fica aquela montoeira de camadas e você nunca chega na sua verdadeira essência. Que sejamos um crente flor, que é um botão muito pequenininho, bem fechado, mas ele vai brotando, vai aumentando de tamanho até que se abre e ele atrai o beija-flor. Alguém fica incomodado com o beija-flor, mas o beija-flor ou a abelha faz parte da polinização. Para o evangelho continuar, tem que ter pólen, tem que ter semente. Alguém tem que se abrir, alguém tem que ter uma mente aberta. Vá nos lugares que precisam de você e pregue. E pregue, sabe, irmãos? Eu tenho, assim, um respeito pelo Padre Christian, eu admiro muito ele, as pregações dele. E eu vi ele falando, né, que algumas empresas contrataram ele para ele ser coach, para trazer uma palavra de autoajuda para os funcionários. Ele disse, eu vou, mas eu não sou coach, eu sou um padre. E ele chegou lá e pregou o evangelho, se já aproveitando aqui para evangelizar. E assim, às vezes a gente não aproveita as oportunidades, porque não, eu não vou lá, sou um espírita. Ah, eu não vou. Qual o problema? Meu Deus, é ali que. O problema é que a gente quer ser luz aonde tem luz. A gente quer fazer a diferença onde todo mundo é crente. E na igreja, todo mundo é crente. E a gente consegue fingir os nossos pecados na igreja. A gente se reúne para mostrar quão bom a gente é e o quanto a gente consegue fingir ser uma coisa que a gente não é em casa. E a nossa essência, ela se revela no nosso lar. E às vezes a gente julga e condena o outro, mas a gente não conta o nosso pecado de estimação, que a gente esconde ele muito bem, que ninguém vê. Mas Deus conhece e sabe muito bem do que nós precisamos. E às vezes não precisa de autoajuda, a gente precisa de um relho nas costas, como diz o irmão Ricardo, uma surra de corrente de bicicleta. Pode falar, irmão Ricardo. Amém. Segundo tópico é contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Meus irmãos, sabedoria, né?
devemos ser sábios. Eles tinham sabedoria, não é mesmo? Porque, como a lição está dizendo, se fosse falar do Messias e o tipo de Messias que os judeus esperavam, porque o que muitos deles esperavam quando Jesus veio? Ele vai dominar o mundo. Vai fazer com que o mundo siga os ritos mosaicos. Ele vai pegar esse reinado aí, esse Império Romano, vai acabar com essa servidão. É isso que eles esperavam. Então mostraram o Messias do jeito que o judeu esperava? De maneira alguma. Mostraram o quê? Jesus é o Senhor, Salvador. Não é mesmo? Aí entra o plano de salvação, entra a eternidade com Cristo. Totalmente diferente, não é mesmo? Outra coisa, o Messias dele ia ser um descendente de um rei famoso, do rei Davi, como Jesus também era, e não ia nascer numa manjedoura, um simples carpinteiro, não é mesmo? O grande desafio deles nessa ocasião, irmão Ricardo, é que os ouvintes deles não tinham fundamento bíblico para eles continuarem uma construção. Eles nunca ouviram, talvez, com detalhes, a estrutura ou o fundamento do judaísmo, para daí construir a história do Messias em cima desse fundamento. Então eles tinham que começar do básico. Então eles tinham que anunciar direto Jesus. É a mesma coisa hoje, se você está numa universidade que 90% são ateus e já tem uma ideia formada a respeito da negação da autenticidade da Bíblia, não use sua Bíblia. E o desafio nosso hoje é pregar sem Bíblia. Não use sua Bíblia. Porque a Bíblia não é aceita. Então o que você faz? Colossenses 4 e 5. Aproveite o máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Está falando dos de fora. Tenham uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês terão a resposta certa para todo mundo. Está dentro de uma sala de aula. Os professores são progressistas. Batem contra a família. Tentam destruir a moral. São militantes. E aí você está ali. Não confronte. Não confronte. Mas use sua vida como modelo. Faça o certo. Essa será a sua melhor pregação. Porque abrir a boca em determinados ambientes é jogar pérolas aos porcos. É verdade. Você está gastando o seu tempo. Sabe aquela história de gastar vela com defunto ruim ou defunto vivo? É a mesma coisa. Não perca seu tempo falando, mas seja ao invés de falar. Porque, irmão, se a gente não agir com sabedoria, jamais seremos a pregação. Porque o que a gente quer é pregar, mas nós temos que ser a pregação. A pregação não deve ser mais falada em determinados ambientes. Ela deve ser vivida. Porque de conversa, todo mundo já está cheio. De palavra, hoje, todo mundo já está cheio. Pregações bonitas é o que mais tem. Mas viver isso, você fazer o bem e fazer a diferença para alguém não merece, alguém que te persegue, que te humilha, que despreza, que afronta, você ir lá e oferecer um pedaço de um lanche, ou você oferecer uma ajuda, você ir lá imprimir um texto, entregar para a pessoa, você dar uma dica sobre o estudo para aprimorar o conhecimento de alguém, sem a pessoa pedir, e a pessoa olhar para aquilo e pensar, poxa, eu estou aqui contrariando as ideias dele e ele está me ajudando, porque eles querem classificar a gente como racista, como preconceituosos, como homofóbicos e muitos nomes que colocam em nós, e a gente não é nada disso, irmãos. A gente não é isso. Nós não somos isso. Nós pregamos o amor. Se a nossa vida condena as práticas erradas, é a nossa vida que vai condenar, a nossa maneira de viver. Se a gente defende a família nuclear, não é que a gente está esfregando o nariz de alguém que a gente é melhor. Dá para viver assim. Tenho 27 anos de casado com a minha esposa, casei com a primeira namorada, amém. Não sou melhor por causa disso. Quem sou eu para achar que sou melhor do que alguém que divorciou 3 vezes? Agora, o que eu não quero é que essa pessoa que divorciou 3 vezes me odeie porque eu sou hétero e estou casado com a mesma mulher. Para com isso. A nossa vida deve influenciar o mundo moderno. A gente tem que ter sabedoria na nossa pregação. E a melhor pregação hoje é a nossa vida. Desculpe.
Mas é a nossa vida. E a nossa pior pregação é aquela bronca que a gente dá no outro. E quando a gente vira as costas, a gente faz pior. A pior propaganda do evangelho é alguém que está nele, mas não vive ele. Não tem vergonha do evangelho, mas o evangelho tem vergonha dele. Tem muita gente que está no evangelho fazendo uma única coisa, envergonhando o evangelho. Então é muito importante a gente pensar nisso. É um chamado a gente viver a autenticidade do evangelho. Amém. E quando você envergonha o evangelho, tá arriscado você fazer muita gente tropeçar. Muita gente não chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso é terrível. Isso é terrível. É aquilo que eu digo, que Jesus falou. Escriba, fariseu hipócrita, senta na porta. Não entra e não deixa os outros entrar. Ó, e outra palavra boa também. Melhor seria amarrar uma pedra de altafona, uma mó. Sabe aquela pedra grande que os mais antigos conhecem? Redonda, uma rodava por cima da outra e o milho caía por um orifício assim, ó, e ia moendo o fubá. Aquela pedra, passa uma corda ali, passa no pescoço. Melhor fazer isso, jogar na profundidade do mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Nós temos uma responsabilidade grande, irmãos, de representar bem o reino de Deus na terra. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão, e assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Este episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. Irmãos, olhe bem, isso aqui é uma verdade. A lição está dizendo, né, que eles precisavam de instrução, precisavam ser discipulados. Paulo foi enviado lá, né? Ele, como um obreiro cheio do Espírito Santo, né, não chegou lá querendo arrumar a casa, ele não chegou lá querendo, não é assim que faz, não sei. Ele viu que precisava de instrução. A semente que eu falei, que os irmãos plantaram, os fundadores lá anônimos da igreja, né, em Antioquia, a semente foi lançada. Mas eles sabiam. E a importância, né, a visão que os obreiros, os líderes principalmente, precisam ter. Rapaz, eu vou chamar o Paulo ou Saulo para me ajudar. E ficaram lá no espaço, né, de um ano. Um ano, né, inteiro. Um ano inteiro. Ficaram ensinando a palavra. Por quê? Precisavam. Porque senão vira muita coisa que a gente vê na internet aí. Você já viu a quantidade de igrejola que tem para esse Brasil afora? Olha só o que eles vivem. Rapaz, tem hora que você não sabe se estão brigando, se estão louvando a Deus, por falta de ensinamento. E isso aí não é o pior, né? Prática do dia a dia, como o irmão Eliel falou aqui, né? Envergonhando o evangelho. Por causa do quê? Por falta de ensinamento. Precisamos. Então tem muitas aberrações na internet. Não é mesmo? E isso também fazia com que, eu notei que os obreiros que ali estavam tivessem a sensação de dever cumprido no ministério que o Senhor os tinham dado. Quando Paulo, Saulo e Barnabé chegaram, os obreiros que estavam ali trabalhando, Deus está confirmando a obra está crescendo. Quer dizer, era uma união, uma unidade que existia, não é mesmo? E Deus sempre fazendo a sua parte. Irmãos, quando você é designado para alguma coisa e você entende que aquilo é obra de Deus, é para Deus, faça.
faça a sua parte, porque com certeza Deus não deixa de fazer a dele. Uma coisa maravilhosa é você assumir uma igreja, um departamento de jovens, em qualquer coisa. De 6 meses a 1 ano é o tempo que, depois dos 6 meses até 1 ano, é o tempo que você vai levar para começar a mudar as coisas, né? Tem gente que quer mudar logo no começo. Quando você assume uma gerência de uma empresa, a mesma coisa. Não vai arrumar encrenca com ninguém. Deixa tudo do jeito que está e para você sondar e para poder ver, né, exatamente como as coisas estão caminhando. E às vezes a pessoa chega e quer revolucionar tudo, quer mudar tudo. Eu vejo professores que entram no ensino público também achando que vai conseguir mudar o sistema sozinho. E vai naquela guerra, bate de frente, briga e não dá uns 2 anos, já está pedindo a conta e vai mudar. Não vai mais ser professor, vai trabalhar em outro departamento. Então, assim, gente, a igreja é a mesma coisa. A gente não pode... A gente chega na igreja, vê as coisas erradas e quer mudar tudo. E, assim, eu já fui inconformado e eu fui revoltado. Eu me revoltei durante um tempo por eu não concordar com as coisas erradas. E o fato de eu ficar quieto, parecia que eu estava concordando. Aquilo me trazia uma indignação. E eu fiquei tentando limpar a igreja, mudar a igreja. Mas eu fazia uma força tão grande para mudar tudo. E assim, irmãos, eu estava sendo incompreendido, sendo taxado de doido. As pessoas que me ouviam, via que eu estava amargurado, começaram a se afastar. E eu comecei a perceber que não era assim que mudava, né? E eu descobri uma coisa maravilhosa, que tinha coisas dentro de mim que eu não conseguia mudar. E eu estava querendo mudar a igreja toda. Então, o que eu fiz? Chegou um ponto que graças a Deus, não foi fácil, mas eu apertei o botãozinho da tolerância, tolerei tudo, eu vi que aquilo não era problema meu, e um versículo que me ajudou: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando Paulo colocou esse versículo na Bíblia, ele deveria ter uma direção por Deus muito grande. Eu acho que Deus deve ter pensado em mim quando mandou ele colocar, porque aquele versículo me ajudou tanto, porque saiu uma carga de cima de mim. Meu Deus, eu não vou prestar conta do irmão Ricardo. Eu não vou prestar conta do Charles, ou do irmão, ou do pastor. É ele que vai prestar conta. O que eu vou prestar conta? Do que está sobre meus cuidados, a minha responsabilidade. Isso eu vou prestar contas. E disso eu não estava cuidando, porque eu estava muito preocupado com a vida dos outros. Então, assim, o que eu tenho de responsabilidade? É ensinar a verdade, não distorcer a escritura. O que Barnabé percebeu quando chegou em Antioquia? Meu Deus, a gente precisa de um professor de Bíblia. Eu vou buscar Saulo. Eu vou buscar ele. Ele se converteu agora, caiu por terra agora, semana passada aí. Mas já está novinho, está pronto. Claro que fazia 3 anos que ele ficou na Arábia, depois ele foi para Tarso, né? Mas eu vou buscar ele. Né? É novinho, que eu digo, era recente. Precisava de um ensinador. A mesma coisa, pastor. Você chega numa igreja, você olha, precisa de ensino. Olha, eu vou procurar um professor. Achou o professor? Põe ele para ensinar. Você não é obrigado a ensinar. Tão maravilhoso que a gente reconhece no outro. Olha, você canta muito bem. Olha, a sua pregação é boa. O seu ensino, você é bom no ensino. Pronto, irmãos. A igreja é feita de dons manifestados na sua casa. E aí, cada um fazendo a sua função, fica tudo bem. Eu não vou me sentir menor se alguém cantar bem. Meu Deus, que cante. Ontem eu preguei na Vila Canaã, lá no bairro Vila Conceição, aqui em Camboriú, e o Diego e a Jéssica cantaram. Eu disse, meu Deus, para que melhor do que eles para cantar? É um dueto maravilhoso, pregam, cantam, né? E eu não sei cantar, eu não vou me meter nisso. Aí hoje eles não vão. Daí eu disse para eles, pode deixar, agora amanhã eu canto, tá? Mas assim, Deus o livre, que Deus defenda a igreja de eu cantar. Mas eu tenho que reconhecer isso. Então eu reconheci, Barnabé reconheceu. Vamos chamar Saulo, né? E outra, a igreja precisa de ensino, discipulado. Não precisa só de congresso de oba-oba, não. Tem gente que quer fazer congresso só de barulho. Irmãos, ensino também. E outra, irmão, você que ensina, não fique preocupado se a igreja está te olhando. Ah, não, tá meio parado. Por quê? O que tem de errado? Qual o problema da igreja estar ali ouvindo com atenção o seu ensino, a sua pregação? Para mim, irmãos, atenção é tudo. Me desculpa, mas eu gosto de atenção. Ah, mas não vão rodar, não vão chorar, não vão pular, não vão correr, não vão gritar. Deixa isso para a noite das vitórias lá, dos 5 passos, 7 passos para derrubar um gigante, mais 7 para derrubar não sei o quê. Deixa para aquele departamento, que também é importante para a igreja.
Mas se você está na área do ensino, discipule. Irmão Ricardo aqui trabalhou no discipulado muitos anos, está trabalhando aí no discipulado. Tem igreja que batiza o povo sem passar por um discipulado, irmão Ricardo. Pessoas, pra quê? Pra ter número. Olha, batizei 60. E quantos você discipulou para batizar? Quantos passaram pelo discipulado? Quantos aprenderam o que é Jesus, o que é o papel do Pai, o que é do Filho e do Espírito Santo? Quantos aprenderam sobre a importância do batismo, sobre a morte vicária de Jesus, sobre o renascimento, a regeneração, a justificação pela fé, sobre perdão de pecados, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o papel de Jesus para a igreja, qual a função da igreja em relação a Cristo, qual é a função do pastor como líder da igreja, qual a responsabilidade do membro em relação à igreja? Estão batizando pessoas. Irmãos, eu vi igrejas que estavam batizando e batizaram o bêbado que estava ali. Ah, eu quero ser batizado, vamos batizar também. Ah, irmãos, é claro. Se a gente pegar lá a época que João Batista batizava, estava batizando pessoas que estavam no judaísmo, que tinham conhecimento da palavra de Deus e estavam se arrependendo dos seus pecados. É diferente hoje. Você pegar pessoas cruas que estão lá no mundão e em 15 dias você batizar para dar números no hall de membros. Essas pessoas não vão ficar. Essas pessoas não vão ficar, irmãos. Não é que eu estou profetizando desgraça. Uma pessoa que se converte por emoção e uma pessoa que se converte no ensino bíblico da palavra aprofundada. A pessoa que se converte depois de um ano assistindo aulas de escola dominical. Ela vai permanecer. Certeza que vai. Pois ela está consciente do que ela quer. A gente fica arrastando pelo braço. Vem, irmão, vem. Não, mas ainda não é hora. Não, vem, senão tu vai ser atropelado, tu vai morrer amanhã. A pessoa não vai porque ela não está pronta. É uma escolha, é algo pessoal, é individual. Ela tem que ter certeza. A gente não está aqui para fazer número. É a pessoa que tem que querer. Igual aquele escoteiro que tinha que ajudar uma velhinha a atravessar a rua para ganhar uma medalha. Aí, quando eles voltaram, era assim, sim, nós ajudamos, fomos em 3. Mas precisava de 3 para ajudar a velhinha a atravessar a rua? Eles disseram sim, ela não queria atravessar. Assim tem o evangelho hoje, que quer somar número. E ao invés de crescer, está inchado. Uma igreja que está inchada. Vamos colocar manequim para preencher os bancos. Venham, irmão, meu Deus, é quinta-feira, venham. Meu Deus do céu, e aí ficam preocupados com o número. Eu estou numa igreja que tem 600 membros, você está na de 100, a gente não fala, mas pensa, eu estou melhor do que ele. Ele tem 100, eu tenho 600. Quanto que entra de dinheiro na tua igreja? Quanto que você ganha de salário? Te paga um vale-refeição? O aluguel da casa que você mora, quanto que é? É uma casa boa? É apartamento? É prédio? É algum local seguro? É condomínio fechado? São perguntas. Não, quantas almas se converteram? Quantos estão fazendo discipulado na sua igreja? Quantos matriculados na escola bíblica dominical? Quantas pessoas frequentam o culto de ensino da palavra? Não, irmãos, é quantos que vieram no congresso. Amém. Outra coisa, como nós fazemos parte aqui de uma igreja missionária e tem um congresso muito grande, às vezes, Moliel, muita gente aceita Jesus ali, vem de fora, passeando com a caravana, aceita Cristo, e às vezes alguns pregadores dizem, foram 50, foram 100, 200, 300, estou aqui dando um exemplo, né? Almas, ganhei para Jesus. Ganhou? Rapaz, aquelas almas tem que voltar lá para sua igreja, tem que ter alguém que discipule, que visite, que entenda, que escolhe ela, senão porque você está no processo ajudando a ganhar essas almas. Mas ganhar, pregou, fez o convite, aceitou Jesus, ganhei a alma. Ih, tem um processo. E é isso que o Moliel falou aqui, ó. Mas tem mais um processo ainda. Antes disso, isso você está falando depois da conversão. Mas e o parente que orou para essa pessoa? Isso. E o colega de trabalho que deu exemplo, que foi tocando, que convidou para ir na igreja, quem trouxe ele para o culto, que às vezes pagou o Uber para levar a pessoa para o culto, sentou do lado, orientou, explicou o que está sendo pregado. Aí o pregador chama para frente e sai dizendo: ganhei 20 pessoas. E aquela pessoa que está ali vai ser discipulada. Isso que eu digo, irmão, a gente tem que cuidar com as nossas palavras, porque olha o trabalho para trazer alguém, para jogar lá fora é rapidinho. Esses 2 tópicos que eu vou ler, os 2, tá? Fala quase que a mesma coisa.
Tem, um é pequenininho e o outro é sim. É o denominados de cristão e a identidade cristã. Isso, pode ler. Denominado de cristão. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo. A identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo de educação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 28 e 1 Pedro 4 e 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. Irmão Léo. Só para encerrar, é aquele que imita Cristo ou que está no molde de Cristo. Então, Cristo, ele pregou, ele se deu e ele se entregou para morrer por nós. E ele disse para tomar nossa cruz. Ou seja, a gente deve morrer no Evangelho ou morrer pelo Evangelho. E a gente às vezes fica aí preocupado com uma coisa ou com outra, mas a nossa caminhada, ela só termina com a morte. Então, passamos por altos e baixos, momentos muito difíceis, né? Mas a vida nossa cristã não tem final, não tem emancipação e não tem aposentadoria. A pessoa se aposenta, mas não se aposenta do Evangelho, né? A pessoa diz, agora eu estou aposentado, eu não vou mais na igreja. Não dá, irmãos. E outra, em nenhum momento a gente anda sozinho. Quando a gente é criado na casa dos pais, né? Chega um dia que a gente emancipa, já fica maior de idade, já consegue pagar as próprias contas, já consegue colocar as coisas no próprio nome, consegue se casar sem a assinatura dos pais. Mas no reino de Deus a gente nunca emancipa. A gente sempre vai ter que olhar para Deus como pai e dizer, sou seu filho e dependo de ti. E ainda bem que ele é pai, né? E ele ajuda a gente, tem misericórdia de nós. Como diz o irmão Ricardo, ele podia ter matado todo mundo, mas ele não quis matar, né? Deixou a gente vivo. Amém, irmão Ricardo? Eu achei importante que nesse tópico da identidade cristã, um resumo muito maravilhoso sobre o que é ser um cristão. O que é ser crente, irmão Ricardo? Olha bem. Né? Não é um nome, não é um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Não adianta você dizer que tem vida em Cristo e tenho fé. Mas e as suas atitudes? Como é que é? E outra coisa, no final lá, segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado, olha aí, simplificado, né? Claro que a gente tem que estudar e ver o que Deus quer para a nossa vida, né? Abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, um dom gratuito de Deus. Amém. Amém. Eu quero só encerrar aqui falando da irmã Emanuele Damares sobre as pessoas que estão na igreja, mas não se batizam em águas. Estão ali há anos, não dão justificativa, e nem para a igreja, nem para o pastor. O que a gente deve fazer? Como eu não tenho tempo para responder isso agora, quarta-feira eu respondo 20 horas. Pode ser, amada? Irmã Emanuele Damares, sobre as pessoas que estão na igreja, mas não se batizam em águas. Será que elas perdem a salvação? Será que elas correm risco de ir para o inferno? Quarta-feira, 20 horas, eu vou estar com os irmãos respondendo essa e outras perguntas. Se os irmãos tiverem, é só entrar na live, 8 horas em ponto, os irmãos entrem ali, comentem, perguntem o que os irmãos quiserem e eu respondo aquilo que eu consigo, né? Tá bom? Deus abençoe, obrigado por estarem até aqui conosco. Os irmãos que acompanharam pela live do Facebook também conseguem entrar aqui, né? Eu li todas as mensagens aqui dos irmãos e agradeço os amados que estão aí, né? Fabiano não pôde estar hoje, ele avisou o pastor Ricardo, para o Ricardo estar aqui. Então, creio que domingo que vem ele já vai estar, né? Quero ver se eu falto uns dias aí também, irmão Ricardo, mais pra frente. Estamos aí.
lá para outubro, né? Que eu vou ter que viajar. Mas até então, eu acho que é 5 e 6, né? 4 e 5, acho que é. De outubro eu vou estar pregando congresso de casais em outra cidade, aí eu vou ficar por lá mesmo, tá bom? Obrigado aos irmãos que acompanharam até aqui, nós vamos encerrar. O Ricardo, dá as suas últimas palavras e já ora. Não, eu só li a conclusão e oro, pode ser? Pode, fica à vontade. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizar a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Amém. Irmãos, vamos orar? Amém. Você tem alguma necessidade? Agora aí, diante, nós vamos estar aqui abençoando os irmãos, ministrando uma bênção sobre a vida dos irmãos. Coloque diante de Deus e Deus, né? Isso faz parte também da missão da igreja, orar um pelos outros e abençoar os outros. Os irmãos que pediram oração aqui no canal do YouTube, o senhor pode apresentar também, né? Na fanpage. E os irmãos que não podem comentar, mas ouvem o rádio e que também esperam esse momento para estar orando conosco. Pode orar, pastor Ricardo. Amém. Senhor Jesus, te louvamos mais uma vez, te glorificamos, Senhor. Muito obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, pelos livramentos, Sim, Pai. pelo socorro que tem enviado, pelo Obrigado, consolo, Jesus, Senhor abençoa Jesus, nossa casa. por tudo, pela exortação, por nos edificar a cada dia, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado pelos nossos ensinadores. Te louvo a Deus pela vida do pastor Eliel e todos os ensinadores que nós temos aqui na nossa igreja, Senhor. Senhor Jesus, agora também estou aqui colocando diante de Ti, Senhor, esses irmãos que estão de alguma forma apresentando algum parente, apresentando algum ente querido, Senhor. Apresentando, Senhor Jesus, aqueles que têm alguma dificuldade, algum processo, enfermidades, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu ministro uma bênção toda especial sobre a vida dos Teus filhos e que, segundo a Sua grande vontade, seja, Senhor, feito, seja atendido o desejo de coração de cada um. Sê com eles, sê conosco, dá-nos um domingo abençoado. Continue nos usando, Senhor, nos guardando até aquele bem-aventurado dia. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver.